para eu saber se essa intervenção é científica ou não, eu vou analisar na literatura se há realmente artigos que reportam que essa intervenção é eficaz para o problema que ela pretende tratar. Perfeito. Se não há essas evidências, nós não podemos acreditar com fiabilidade. E se há evidências contrárias, menos ainda. Eu posso ter evidências, inclusive, que uma intervenção ela pode ser iatrogênica ou que ela... evidências positivas que ela não funciona. E aí, nesse caso, não é confiável. Nessa direção, então, eu demarcaria por meio de uma régua. Isso, inclusive, Wesley, é uma coisa legal, porque por mais que as pessoas não saibam definir ciência e pseudociência muitas vezes, elas conseguem aplicar esses princípios dentro da sua área sem saber que elas estão fazendo demarcação. Tipo, que exemplo? O que a gente faz hoje já em psicoterapia, basicamente, né? Quando nós acusamos muitas vezes a psicanálise de ser uma pseudociência justamente por conta de que não há respaldo empírico em relação à eficácia da psicanálise, né? Isso é um dos problemas, mas teriam outros de teorias, mas focando aqui na psicologia clínica, né? Que quando há artigos, esses artigos são de baixa qualidade, eu já estou fazendo ali uma demarcação da cientificidade da psicanálise com base nessa análise de confiabilidade. Mas, cara, isso não, ainda assim, a galera não poderia argumentar que, tipo, pô, vocês estão querendo construir a verdade de vocês e estão deixando a gente de fora? Elas podem argumentar isso, mas é um argumento muito fraco, assim. Basicamente, para toda e qualquer teoria, eu vou depender de certos pressupostos e a questão é saber se esses pressupostos são bons ou se não são. A gente poderia acusar a mesma coisa com eles. Vocês estão construindo, na verdade, vocês estão deixando a gente de fora, sabe? Entendi. Essa questão valeria para qualquer coisa. Entendi. E assim, e quando a galera fala que, por exemplo, não, mas a forma que vocês fazem ciência, ou a forma que é feita ciência, vocês parece que não, a forma que é feita ciência não consegue contemplar a profundidade da minha intervenção. Intervenção de qualquer meio que for. Não estou falando necessariamente da psicanálise, tá? E aí dizem então que tipo, você está sendo antiético porque vocês estão reduzindo o sujeito. Enfim, argumentos assim de cunho que está tornando o negócio muito fechado e, portanto, não está conseguindo abarcar a complexidade humana. Eu entendo, pelo que você explicou, que tipo assim, beleza, a gente entende isso daí, só que quando a gente for partir de um princípio de tratamento de alguém, a expectativa da outra pessoa é que isso daqui já tenha sido resolvido para oferecer o tratamento para ele. A minha pergunta é, dentro das intervenções clínicas, existe essa demarcação mais bem delimitada, não que não seja delimitada nos outros contextos, mas essa delimitação existe essa demarcação dentro da psicologia clínica existe, principalmente como uma forma de garantir a ética na prestação de serviço. Isso. E quando existe esse outro argumento de que não, mas o ser humano é muito mais complexo que um ensaio clínico? Tá. Como é que a filosofia responde esse? Vamos lá. Primeiro pode ser verdade, pode ser que a gente tenha certas intervenções que nós não conseguimos captar porque elas são muito profundas e etc. E a grande questão se eu não vou captar por meio de ensaio clínico, me dá então um delineamento em que eu consiga avaliar isso e que esse delineamento não tenha alto risco de viés. Esse é um ponto importante. E nesse caso, se não há isso, a própria ideia daquela pessoa de que isso daqui na verdade funciona, só é muito complexo, não está bem justificado. Se ela acha que é adequado, ela tem que ter um fundamento por detrás para poder justificar essa ideia. Agora, dizer que é antiético, Eslen, isso é muito, mas muito engraçado as pessoas levantarem esse ponto. Porque é justamente o inverso, na verdade. Quando a pessoa vira e fala que experimentos como RCTs são antiéticos, porque, sei lá, tem várias razões, né? Porque eu estou transformando as pessoas em coisas. Tô olhando por meio de uma escala e tal. Cara, isso é completamente bizarro, porque nossas razões para fazer experimentos como esse é justamente porque nós preocupamos com o bem-estar das pessoas, né? E nós estamos prezando pelo resultado que a intervenção pode ter na vida daquela pessoa. Essa coisa de, eu estou transformando a pessoa em um certo objeto. Bom, esse mesmo argumento poderia valer para qualquer tipo de análise do ser humano. Quando o cara vai tentar fazer alguma coisa diferente, ele também está analisando o ser humano
como um objeto de investigação, que não é de nada problemático em relação a isso. Isso é simplesmente uma forma de estudar. Uhum. E nesse caso, quando psicanalistas e outros fazem tipos de levantamentos como esse, fica a grande questão. Tá, nós tiramos isso e nós colocamos o que no lugar que pode nos dar resultados melhores em termos de evidência, para que nós possamos ter segurança de que aquelas intervenções realmente vão trazer os benefícios esperados para aquelas pessoas. Porque se eu não estou trazendo esses benefícios, é aí sim que as minhas condutas estão sendo potencialmente problemáticas. Porque eu vou estar na frente de pessoas que estão esperando o serviço, que atenderão certas demandas que elas possuem, e não há garantias que essas demandas vão ser realmente atendidas. Uhum. Só que aí que tá, cara, às vezes funciona, entendeu? Em um caso lá funciona porque existe um cuidado, eu tô fazendo o advogado do diabo aqui. Sim, tá não, ligado? é importante. Eu tô tendo que questionar. Existe um cuidado, existe não sei o quê, regressão da doença para média e tudo aquilo que a gente já sabe dos vieses, dos confundidores. E aí a pessoa fala, mas tem evidência? Mas essa evidência... Aí a gente pode entrar já na epistemologia ali, o que é uma evidência. Ok. Mas vamos lá, respondendo esse ponto. Certo, de fato pode ter algum efeito. E a gente, inclusive, consegue reportar esse efeito por meio de investigações empíricas, como você mesmo falou, de investigações de confundidores. Só que eu simplesmente adotar uma intervenção pelo fato de que algum confundidor produziu melhora não parece ser adequado, visto que eu poderia construir outras intervenções que de fato produzem efeitos, não apenas por confundidores, mas por conta daquela intervenção, que também vão estar ali tendo efeitos de confundidores ao mesmo tempo. Eu poderia potencializar esses benefícios que estão sendo trazidos pela intervenção. Uhum. De tal forma que não tem justificativa para fazer uma coisa pior. Uhum. Basicamente isso. Com relação à noção de evidência, isso é uma coisa curiosa também, porque muitos falam, não, aqui na verdade a gente está tratando com definições de evidências diferentes. Isso é uma coisa muito estranha, Wesley, porque quando a gente investiga literatura sobre a definição de evidência, você não encontra a definição de evidência do psicanalista exatamente, sabe? Geralmente, quando as pessoas falam que há uma discordância na definição, na verdade não é exatamente na definição em si, mas no conjunto de coisas que as pessoas consideram como sendo boa ou má evidência. Inclusive, né, eu já até sentei para tentar pensar como é que você articularia uma definição de evidência que pudesse representar essas visões de fundo mais psicanalistas e correlatos. E assim, basicamente, é muito difícil você conseguir expressar uma definição dessa direção sem cair em inconsistência, tá? Por quê? Porque, bom, a definição de evidência que geralmente é adotada é a definição bayesiana de evidência. E o que diz essa definição? Algo vai ser uma evidência para uma hipótese se ela aumenta a probabilidade dessa hipótese ser verdadeira. Basicamente isso. E aí, esse aumento de probabilidade vai depender de cada contexto, né? O que importa, nesse caso, é que aquele dado possa nos ajudar a confirmar ou desconfirmar uma hipótese. Tá. Mesmo o psicanalista, ele também tem isso de fundo quando ele critica RCTs. Porque, na visão dele, o que daria para ser interpretado é que quando eu faço um RCT, eu não estou aumentando a probabilidade daquela intervenção de fato ser eficaz. Ou então o que ele faz é mudar o foco. Fala, olha, não, na verdade, o que importa não é a eficácia exatamente. O que importa são outras coisas. Mas para essas outras coisas também tem que ter evidência. Mas seja de eficácia, seja, por exemplo, evidências acerca de autoconhecimento. Aquela intervenção está ajudando aquele paciente a se autoconhecer. Só que a noção de fundo de evidência, eu arrisco dizer que é a mesma em todos os casos. Seria estranho você desenhar uma definição muito adversa a essa. Apesar de você ter outras definições de literatura que não são exatamente assim, mas que também são bem-sucedidas. Mas se é a mesma, por que um diz que os dois têm evidência e o outro diz que só um tem evidência? Porque o que muda não é exatamente a definição, mas o que é julgado como sendo boa ou má evidência. Ah, entendi.
Então, Wesley, Eles pensa partem só. do mesmo lugar, Isso. mas o caminho é diferente. Na verdade, assim, eu até diria, não é que nem que eles partem exatamente do mesmo lugar. É porque quando você pensa, inclusive, em ciência, dificilmente você vê as pessoas articulando adequadamente a noção de evidência. Elas vão de uma visão um pouco intuitiva, e essa visão intuitiva, geralmente, que vai partir do mesmo lugar. Porque é uma visão meio comum, assim, não há tantos conflitos em relação a isso. É igual a questão da definição de verdade, assim. A gente pode não saber definir o que é verdade, mas nós temos, assim, um certo senso de fundo. Foi construído culturalmente, imagino, né? Sim, também. Tem uma certa construção cultural a partir disso. Mas a gente tem um senso de fundo sobre o que vai fazer algo ser verdade e o que não vai ser verdade. Por exemplo, eu posso discordar que alienígenas existem, você pode concordar, mas a nossa discordância não é sobre a definição de verdade. Isso. Mas sim sobre os dados do mundo. Isso. Então, a discordância em relação a essa questão de ser boa ou má evidência diz respeito aos dados do mundo e não da definição por detrás. É como se estivesse avaliando um passo além da definição. Mas daí não avalia pela definição? Depende. Tipo, porque... tu tá avaliando um resultado, um dado de mundo, um fato do mundo. Tu não deveria definir esse fato do mundo como se funciona ou não, uma verdade ou não, pela lente da verdade? Sim, só que, novamente, eu falei que a filosofia ajuda a definir conceitos adequadamente. Uma das coisas que a filosofia faz. O que acontece, Wesley, no cotidiano, é que nós operamos no mundo sem definições explícitas de uma série de coisas. Eu digo que eu tô feliz, mas eu não sei definir adequadamente o que é felicidade. Isso. Eu digo que isso aqui é uma garrafa, eu posso, inclusive, nem saber definir o que é uma garrafa, mas eu consigo apontar. E isso muitas vezes funciona. Em alguns casos dá problema. Por exemplo, quando a gente fala de pseudociência. Porque essa noção vaga já parece não ser suficiente para a gente conseguir resolver casos como esse. E a gente precisa de definições explícitas. Quando a gente fala de evidência nesse contexto, geralmente a gente tem uma noção vaga, que vale a pena a gente explicitar para conseguir resolver certas confusões, mas na prática as pessoas dificilmente operam por meio das definições explícitas. Então, assim, tu tá dizendo que a filosofia da ciência, ela ajudaria a pessoa que, embora consiga apontar, isso aqui é uma garrafa, né? Vou botar aqui na frente da câmera. Isso aqui é uma garrafa. A filosofia da ciência, ela teria, inclusive tu citou lá numa aula do curso, que existe acho que uma sub-área, não sei se é assim que chama, dentro da filosofia da ciência, que só avalia a produção de conceitos, né? No caso, não somente a produção de conceitos, né? A metafísica da ciência, ela faz isso, mas ela também pode investigar outras coisas, porque o filósofo ele também se preocupa com certas implicações de conceitos relevantes para a ciência, né? Só um exemplo, né? A gente pode trabalhar sobre o que é ser livre, e daí a gente pode discutir se a gente tem ou não tem livre-arbítrio. Né? Isso já seria, inclusive, um campo de filosofia da ação. Mas, nesse caso, o filósofo também pode operar nessa direção. Geralmente vai operar quando as análises dependem de variáveis que são mais lógicas, mais de raciocínio, que, obviamente, né, quando a gente fala de uma filosofia mais científica, que está aliada, inclusive, a dados empíricos. Né? Hoje em dia é inviável eu falar sobre se nós temos ou não temos livre-arbítrio sem aliar isso a dados empíricos. Tá, então assim, beleza, eu sei apontar que isso daqui é uma garrafa. Mas chega um momento que existe um outro objeto aqui no meu lado que ele é parecido com a garrafa, mas não é uma garrafa. E aí, se eu não souber exatamente aonde que um começa e o outro termina, eu vou chamar os dois de garrafa. Que é o que acontece com algumas coisas de ciência e pseudociência. E aí, a filosofia da ciência fala, isso é uma garrafa, isso não é uma garrafa. Ela vai tentar ajudar nessa direção. Esse é o caso da psicanálise. Pô, vocês estão com um abacaxizão, hein, cara? Pra descascar, velho. Exatamente.